Graça e paz, amadas. Vamos continuar nossa meditação no Novo Testamento. Hoje a gente vai meditar no livro de Marcos, capítulo 14, do verso 29 ao 31. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele repetia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, muitas vezes, amadas, quando a gente olha para o texto aqui, nós já sabemos como o texto continua, como a história continua. A gente pode pensar, lendo esse trecho, e pensar que, Pedro, enganando Jesus, falando tudo isso da boca para fora, como se ele estivesse falando aquilo e não sem levar tudo isso a sério. Mas eu não acho, amadas, de verdade, que ele não estava levando a sério aquilo. Eu não acho, não tem indício que aquilo ali não seja uma verdade do seu coração. E ele foi sincero quando ele declarou a sua total fidelidade de seguir a Cristo, sem saber, o que de fato seguir a Cristo significava. Então, eu acho que ele falou com sinceridade. Ele estava ali, quando ele se juntou para seguir a Jesus, mas ele não sabia o que era seguir a Jesus, o que aquilo ali significava. Então, ele foi lá e declarou total fidelidade a Cristo, sem saber o que aguardava. Dizendo, inclusive, se você ler um trecho anterior, um trechinho antes, que de certa forma todo mundo abandonaria Jesus, mas ele não. Imagina, Pedro, não vou abandonar Jesus não. E aqui no relato de Marcos a gente vê que ele insiste, nisso, ainda dizendo que mesmo que ele morra com ele, com Jesus, ele nunca negaria a Jesus. E todos os outros repetem a mesmíssima coisa. E isso torna mais doloroso quando a gente continua lendo o verso 50 e a gente vê que todos abandonaram Jesus. Todos fugiram. E nós, amadas, somos muito parecidas com Pedro. Muito parecidas com Pedro, muito mais do que nós gostaríamos de admitir. Nós gostamos de dizer que não, aqui não. Não. Ainda que todo mundo caia nessa tentação, eu não vou cair. Eu estou firme no meu propósito. Por causa dessa confiança enganosa, nós enfrentamos uma zona de perigo. Achamos que nós podemos flertar com tudo do mundo. Flertar com a pornografia e sem ser escravizado por ela. Nós achamos que os nossos filhos podem, sim, frequentar lugares e ter certos amigos ali que isso não vai, exatamente acabar com eles. E nós gostamos de pensar que quando a tentação vier, a nossa fé é sempre forte, segura, suficiente para nos mantermos ali, na linha com Jesus, mas porque nossa confiança, amadas, é arrogante e nós falhamos. E quando Pedro falhou, ele entendeu. Quando Pedro falhou ali, ele aprendeu. E a descoberta da sua fraqueza foi o que fortaleceu ele. E a sua autoconfiança evaporou. E talvez seja por isso que nas cartas de Pedro tem tantos alertas, tantos avisos para nós. Estejam alertas e vigiem. 1 Pedro 5:8. Guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos ímpios. 2 Pedro 3:17. Pedro sabia, por experiência própria ali, que boas intenções não bastam. Para proteger uma pessoa das investidas do inimigo, que boas intenções não bastam.
Então você peça a Deus, amada, que aumente a cada dia a sua consciência sobre esse fato. Que Ele torne mais e mais consciente da sua necessidade de vigiar e orar diariamente, para que você não caia em tentação. Vigie e ore. Vigie, dependa do Senhor e ore. Que Ele nos ajude a permanecermos fortes, mas não forte na nossa própria força. Não na nossa própria força, mas no poder de Deus. Que Deus abençoe a sua semana e até semana que vem.